Bom, gente, uma pessoa aqui veio me questionar o seguinte: você acha que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é Deus? Ele não erra? Eu não vejo você criticar o Lula. Virou para mim e falou isso. Bom, gente, o que eu tenho a dizer sobre isso é que eu critico o presidente Lula sim, tá? Às vezes eu critico o presidente Lula. Eu acabei de fazer um vídeo ainda há pouco sobre que a comunicação do governo está ruim, que podia estar melhor, que poderia capitalizar mais esses acontecimentos com o Congresso, com o tarifaço do Trump e tudo isso, né? E que a comunicação do governo não está conseguindo capitalizar. Agora, uma coisa é criticar o presidente Lula porque existem coisas que podem ser criticadas mesmo. Outra coisa é criticar sistematicamente o presidente Lula. Quem é da direita, quem é bolsonarista, a gente entende, né? Mas eu tenho um amigo que eu tive que excluí-lo do WhatsApp porque o tempo inteiro, ele sendo de esquerda, só dizia esquerda burra isso, esquerda burra aquilo, esquerda burra aquilo, esquerda burra aquilo outro, esquerda burra aquilo outro. Ora, aí me parece que a burrice é dele, né? Porque na verdade ele diz que é de esquerda, mas fica o tempo inteiro falando mal da esquerda, então isso só favorece a direita, né? E isso eu não vou fazer, sistematicamente eu não vou fazer. Agora, de vez em quando eu acho cabível, eu critico o governo do presidente Lula sim e critico o presidente Lula sim, né? Ninguém é perfeito, né? Se eu já fiz críticas até ao Zico, pô, que é a pessoa no futebol, e vocês sabem que a minha praia é futebol, né? Que eu mais admiro da história do futebol brasileiro, mas já critiquei o Zico, por que eu não vou criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Vou. Se precisar, eu vou. Mas só que eu não vou fazer da crítica um modus operandi, eu não vou fazer crítica sistematicamente. E eu quero até deixar claro que algumas vezes que eu critiquei o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele estava certo e eu estava errado, tá? Por exemplo, quando logo depois dos ataques do Hamas, né, Israel já começou a retaliar de forma covarde e ele denunciou isso, eu meti a língua aqui no presidente dizendo que ele não estava tendo neutralidade, que ele não tinha, ele tinha que entender a postura de Israel porque eles foram atacados de forma covarde e foram, né? Mas o presidente já estava lá denunciando o massacre que estava acontecendo em Gaza, né? E depois eu fui ver quem tinha razão era ele. Ele tinha razão, né? Quem sou eu, com a minha liberdade de expressão que seja, para entender mais sobre política global ou sobre política do que quer que seja, do maior político da história do Brasil, né? Então, se precisar criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu vou criticar, tá? Se ele estiver cometendo algum erro de estratégia política, se ele estiver privilegiando alguma coisa, né? Eu já sei, vocês que estão aí devem estar dizendo assim: ah, mas o Lula negocia com o Centrão. A minha pergunta é: e você no lugar dele não negociaria com o Centrão? Você tem que negociar com as forças políticas, né? O Centrão é uma força política, você tem que negociar com ela, né? Você não negociaria? Ia bater o pezinho para depois eles botarem um pedido de impeachment em cima de você? Era isso que você faria? Então, o presidente Lula ele tem muita sabedoria, ele tem muito equilíbrio. Volta a repetir, é o maior político da história desse país, né? Não é somente o maior presidente da história desse país, é o maior político da história desse país, né? Então, ali muito próximo, Leonel de Moura Brizola também, né? Getúlio Vargas eu vou tirar disso, tá? Porque Getúlio Vargas teve coisas muito boas e teve coisas muito ruins, inclusive uma ditadura, né? É, Juscelino Kubitschek foi uma figura importante, proeminente, tudo, né? Mas o maior político que esse país já teve foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se couber criticar, eu vou criticar de forma construtiva, né? Agora, cair desse jogo de ficar criticando a torta e a direito, não, tá? Porque isso eu deixo para bolsonaristas, bolsonarismo e para Ciro Ferreira Gomes, que é quem realmente merece. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Muito obrigado a todas, a todos e a todes. E por gentileza, like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.